A história dos hebreus no Egito tem o seu grande ápice no ato libertador de Deus em tirá-los com mão poderosa do jugo imposto pelo faraó da época. Quem seria provavelmente o faraó do Êxodo? Que evidências podemos descobrir que revelem o seu nome? Qual o seu papel na história? Nossa equipe continua sua jornada pelas terras do Nilo a fim de descobrir evidências, pistas e fatos que não apenas verifiquem a realidade histórica da Bíblia, como também apresentem um contexto que ajude a compreender o que de fato aconteceu há 3.400 anos. Sol escaldante, areia, cansaço. Das ruínas do Antigo Egito para sua tela, o Evidências investiga agora a história do Êxodo, a história do povo de Israel. Evidências, temporada especial, Egito. Não há nada mais terrível do que a escravidão de um ser humano pelo outro. Quando lemos no passado sobre esta prática, ficamos nos perguntando como é que os povos antigos continuavam tendo esse tipo de cultura. Se bem que, a rigor, a escravidão existe também em nosso meio, também em nosso tempo. E pode ser que uma sociedade que venha no futuro faça a mesma pergunta a respeito de nós. O curioso, no entanto, embora a evidência seja tardia, é que havia no Egito pessoas que queriam ser escravas e que até pagavam por isso. A simples vontade de não trabalhar pesado, por exemplo, na construção civil, poderia levar um indivíduo a se oferecer para ser escravo no templo de alguma divindade, e isto acontecia algumas vezes. Esse tipo de informação pode até causar perplexidade para muitos leitores modernos. Como é que alguém preferia continuar escravo? Mas, a rigor, a indagação permanece em nossos dias, porque há muitas pessoas que preferem continuar escravas do pecado a se tornarem libertas por Cristo Jesus. Pensam que a filiação a Cristo e a sua lei lhes tirará a liberdade, quando é justamente o contrário. Somente em Cristo é que elas terão paz, liberdade e salvação. A escravidão, lembremos, se dava principalmente por dívidas e derrota num combate militar. Mas havia também casos, como o dos hebreus, que não se encaixavam nem numa coisa nem noutra. Qual seria o tamanho da população egípcia naqueles tempos? E qual seria a proporção entre escravos e cidadãos livres? Os números variam de autor para autor. Guilhemet André, por exemplo, autor do livro Egito, diz que na época das pirâmides, a população do país quase que dobrou, de 850 mil no começo do terceiro milênio para mais de 2 milhões por volta de 1800 a.C. Karl Butzer, no seu Tratado Ecológico sobre o Egito, estima que a população no tempo da 18ª dinastia seria da ordem de 2,5 a 3 milhões de pessoas morando em torno do rio Nilo. E, finalmente, David O'Connor, em Uma História Social do Antigo Egito, é o mais otimista, oferecendo um cômputo de 2,9 a 4 milhões de pessoas durante o regime do Novo Império. Quanto ao número de escravos, a informação também varia e é hipotética. Considerando que havia no auge da 18ª dinastia 40 mil tropas fixas no Egito e todas dependiam da mão de obra escrava para alimentar os soldados através da agricultura e plantio, e considerando ainda que os principais estudos da área sugerem um percentual de 8 a 10% de escravos, calcula-se que haveria no Egito em torno de 200 a 400 mil indivíduos em trabalho escravo. Este número é apenas uma estimativa, é claro, mesmo assim é muito desconcertante em relação ao relato bíblico referente à quantidade de hebreus escravos que havia saído do Egito. Mas sobre esse assunto falaremos mais tarde. Por enquanto, vamos falar um pouco sobre o encontro entre Moisés e o faraó do Egito, que, por sua vez, materializa o conflito cósmico entre o bem e o mal. Mas, antes, e para explicar melhor esse fenômeno, esse contexto, eu preciso falar de um inseto que é muito comum no Egito. Isto mesmo, um inseto. É esse indivíduo aqui, andando rápido pela areia do deserto.
Ele parece estar com muita pressa. Seu nome científico é Besouro caprófago, ou mais popularmente, o besouro do estrume. Ele tem o estranho hábito de construir uma bola de estrume e rolá-la pela areia do deserto de um buraco a outro. Os antigos egípcios viam nisto uma metáfora do modo como o Sol, uma bola de estrume gigante, seria retirada de um buraco no horizonte da Terra e rolada pelo meio do céu até ser depositada no outro buraco. Por isto, eles criavam a imagem de Khepri, um deus autogerado, representado como tendo um corpo de homem e um rosto de besouro. Esse deus era ligado ao Sol. Os egípcios acreditavam que Khepri tinha todos os dias a tarefa de puxar a bola solar de um horizonte, rolá-la pelo meio do céu e depositá-la do outro lado no outro horizonte. Agora, o ponto central dessa história era o que acontecia com o Sol quando estava oculto, isto é, depois que ele havia sido depositado no horizonte. Uma verdadeira batalha dos deuses contra Apófis, a serpente do mal. Esta era verdadeiramente a encarnação de tudo o que havia de mais terrível e dantesco no universo. Até os deuses a temiam. A Apófis, ou Apep, que já mencionamos no programa anterior, era um ser tão maligno que nenhum ser humano poderia adorá-la. Era o único culto proibido em todo o Egito. Era uma divindade completamente proscrita. Durante o dia claro do deserto, o Sol, Deus Ra, passeava pelo céu seguindo a imaginação dos egípcios. Ele era então conduzido, ainda de acordo com esta imaginação, por uma barca solar. Mas atrás do horizonte, poderes das trevas aguardavam para prendê-lo e trazer as trevas eternas sobre o planeta Terra. Então todos os deuses se reuniam e até aqueles que eram inimigos se juntavam para defender o Deus Sol contra Apófis e permitir que o Sol atravessasse o submundo da escuridão, renascendo na manhã seguinte do outro lado do planeta. E quem combate os deuses? A terrível Apófis, a serpente do mal. Esta ilustração do Livro dos Mortos dá uma ideia do enredo. Navegando no submundo, você pode ver a barca solar que leva o Deus Sol e atrás dele estão Horus e Thoth. Quem espeta a serpente é Set, o irmão de Osíris. Interessante que Set é considerado na mitologia egípcia como um deus mau, o deus das trevas, aquele que traiu seu irmão Osíris. Mas neste caso, até ele, Set, se une aos demais deuses na luta contra a Apófis. Esta era uma batalha que ocorria todos os dias, ou melhor, todas as noites, e os sacerdotes faziam questão de relembrar o povo acerca dela, seja através de desenhos, ritos ou ilustrações tumulares que traziam à lembrança o fato de que, enquanto todos dormiam, os deuses batalhavam pela salvação do universo. O nascer do sol no dia seguinte era, portanto, a garantia de que os deuses, mais uma vez, venceram Apófis e todos podiam ficar tranquilos, mas apenas até a noite seguinte. Diferente do Deus dos hebreus, os deuses egípcios não eram onipotentes. E como seria de se esperar, eles precisavam da ajuda humana para lutar contra o mal, para lutar contra Apófis. Este antigo papiro ilustrado traz o que seriam orações de encantamento que deveriam ser feitas à noite para enviar reforços aos deuses na batalha pelo renascimento do sol. Uma série de rituais era feita noite após noite no palácio do rei por sacerdotes e magos bem treinados para o ofício. Eles eram guerreiros humanos participando espiritualmente da batalha dos deuses. Os sacerdotes costumavam fazer modelos de argila da Apófis, jogar este modelo no chão, pisar sobre ele, cuspir, lançar xingamentos e encantamentos. Isto fazia com que eles tivessem poder político ao lado de Faraó, porque Faraó, como monarca do Egito, sabia muito bem a força que os sacerdotes tinham sobre a religião, sobre o povo e sobre os seus mitos. Os sacerdotes, lembremos, eram também mágicos de Faraó, pois a magia, mais do que entretenimento, era a demonstração do poder divino.
Os rituais mágicos asseguravam proteção a Faraó e a todo o seu povo. Diferentes de outras sociedades patriarcais, os egípcios também admitiam mulheres como sacerdotisas. E veja que interessante essa imagem onde a sacerdotisa carrega 2 varas ou cajados, ambos em forma de serpente. E isto valia para o mundo dos deuses. Veja o deus Thoth diante de Set, o primeiro carregando 2 cajados, também em forma de serpente. Enfim, cajados que viravam serpente, sacerdotes e sacerdotisas que conheciam encantamentos e magia, era o que garantiria o sono de Faraó e de toda a população do Egito. Por isto, quando Moisés e Arão jogam no chão o cajado, este se transforma em serpente, uma serpente que engole as demais feitas pelos mágicos. A cena se torna muito emblemática. Lembra o que falamos em programa anterior sobre engolir a magia um do outro? Engolir a magia significava ter mais poder que o outro. E é exatamente isso que acontece diante de Faraó. É muito provável que o comparecimento de Moisés diante de Faraó tenha se dado no início de um dia, quando Faraó estava seguro, pois o sol havia acabado de nascer e seus mágicos e sacerdotes tinham mais uma vez realizado um bom trabalho. Mas aquele embate, lembremos, não era sobre quem faria o melhor truque, mas acima de tudo era uma luta espiritual. E os egípcios acreditavam que tudo aquilo relacionava-se ao conflito contra as forças do mal, contra Opep. Veja essa imagem do deus Horus, ainda menino, segurando 2 serpentes pelo corpo e pisando sobre crocodilos. Agora, esta Apófis ou Opep, eu várias vezes vou repetir os 2 nomes que o mal tinha, era às vezes simbolizado como uma serpente, mas também como um crocodilo ou como um dragão. É por isso que Êxodo capítulo 7, verso 10, em algumas versões da Bíblia, está traduzido como dragão ou como crocodilo. Em outras palavras, Moisés conseguiu trazer perante Faraó os seus piores pesadelos. Faraó convoca em vão seus sacerdotes. Nenhum deles poderia livrá-lo das mãos do Deus de Israel. Então 10 pragas se abatem sobre o Egito, uma após a outra. E Faraó continuava teimoso, duro, mesmo diante de tantas demonstrações do poder de Deus. Essas terríveis pragas tinham por objetivo conduzir Faraó ao arrependimento e revelar que Yahweh é o único e verdadeiro Deus, o Deus soberano, o Criador do universo. O título Faraó, ou Per-Aó, em antigo egípcio, significava a grande casa. Era um título de divindade, porque o monarca também se autoproclamava filho dos deuses, o que fazia dele um deus em forma humana. Além do falso deus Ra, os egípcios criam em um panteão de outros deuses que eram todos tidos como responsáveis pela vida, fertilidade, imortalidade, etc. Sendo que os israelitas foram reduzidos à escravidão por muitos anos, os egípcios, por meio de seu contato com eles, tiveram uma oportunidade ímpar de conhecer acerca do verdadeiro Deus. As orações dos hebreus chegaram até os ouvidos de Yahweh, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele então mandou Moisés e Arão para libertar o seu povo e também anunciou os castigos que viriam ao Egito caso Faraó e seu povo negasse aos hebreus a liberdade que eles tanto pediam. Um dos objetivos das 10 pragas era revelar a grandeza, o poder e a soberania de Yahweh como o único e verdadeiro Deus, em contraste com as falsas divindades adoradas no Egito. Faraó deveria reconhecer e confessar que o Deus dos hebreus era supremo e o seu poder estava acima do próprio rei e da nação que ele governava. As pragas foram terríveis juízos contra os egípcios, seus deuses e sua falsa religião. Mas como tudo isso aconteceu? Por que aquele tipo específico de flagelo? Por que o Nilo se tornou em sangue? Por que as trevas cobriram a face da terra do Egito? Por que os primogênitos morreram? Haveria algum significado mais profundo por detrás de tudo isso?
Cada uma das 10 pragas foi dolorosamente literal e dirigida contra algum aspecto da falsa religião. A primeira praga, a transformação do Nilo e de todas as águas do Egito em sangue, foi uma ofensa ao deus Nilo, a personificação de Rapi, que acreditava ser o deus da fertilidade. Tal praga resultou na morte de peixes e foi, portanto, um duro golpe contra a religião egípcia que venerava algumas espécies de peixes. As rãs também eram animais sagrados para os egípcios, e um de seus ídolos, a deusa Heket, tinha justamente a cabeça de uma rã. Eles supunham que ela possuía poder criador, embora o principal propósito dessa praga fosse punir os opressores de Israel, também atrairia desprezo por seus muitos deuses pagãos. A grande multiplicação de rãs fez com que a deusa Heket parecesse maligna, como se ela mesma houvesse atormentado o povo ou não tivesse poder para livrá-los das rãs. As superstições dos egípcios os obrigavam a respeitar criaturas que a praga lhes fez odiar e que, se não fossem divindades, teriam sido destruídas. Na terceira praga, Arão estende o seu bordão e fere o pó da terra, que se torna em piolhos, piolhos que infestaram os homens e o gado por toda a parte no Egito. Os magos tentaram inutilmente reproduzir os mesmos fenômenos, mas reconheceram sua limitação e sua incompetência. Chegaram a admitir: tudo isto é dedo de Deus, como está em Êxodo capítulo 8, verso 9. Atribuía-se ao deus Thoth a criação do conhecimento, da sabedoria, da arte e da magia, mas nem mesmo esta divindade pôde ajudar os magos a imitar a terceira praga. Este foi mais um golpe contra a falsa religião dos egípcios. A quarta praga consistia em enxames de moscas que infestariam todo o país. Um novo elemento é introduzido a partir dessa praga: a distinção entre os egípcios e os adoradores do verdadeiro Deus, Êxodo capítulo 8, verso 22. Enquanto as casas egípcias eram infestadas pelos enxames de moscas, os israelitas na terra de Gósen não foram afetados, Êxodo capítulo 8, versos 23 e 24. Aqui uma nova chance foi oferecida a Faraó e seus imediatos, mas eles continuavam duros em sua decisão. Foi anunciado com antecipação o dia em que o juízo divino cairia sobre o rebanho egípcio em forma de pestilência sobre os animais. Novamente, há uma linha de separação entre os hebreus e os egípcios. Do rebanho de Israel, nenhum animal foi atingido, enquanto todo o rebanho de Faraó acabou morrendo. Êxodo capítulo 9, versos 6 e 7. Essa praga certamente atingiu de cheio a mais popular forma de adoração às divindades que havia no Egito. Especialmente Apis, deus sagrado de Mênfis, e Hathor, a vaca celestial, protetora das gestantes, da fertilidade e de todo o Egito. Até aqui, os magos egípcios estavam presentes quando os milagres foram realizados. Embora tivessem reproduzido algumas falsas imitações utilizando-se de ciências ocultas, nesta ocasião, a praga caiu tão forte sobre eles, com tanta severidade, que não podiam continuar com seu trabalho. Em vez disto, fugiram para suas casas, não continuaram com Faraó. Eles estavam em busca de proteção e um tratamento que não conseguiam. Foi fixado o tempo para o começo da sétima praga, a chuva de pedras. Ela deveria cair sobre o Egito no dia seguinte, caso o Faraó não se arrependesse e não deixasse o povo hebreu sair. Esse pedido de tempo determinado testificaria ao rei que Yahweh é o único Deus, o Criador do céu e da terra, e que toda a natureza, animada e inanimada, está sujeita ao poder de Deus. A praga dos gafanhotos destruiu toda a vegetação que havia sobrado da devastadora chuva de pedras e demonstrou que Yahweh tinha também controle absoluto sobre esses elementos da natureza. A nona praga era para ser a mais temida de todas, a escuridão total do Egito. Ela demonstrava, segundo as crenças da época, que os deuses em conjunto perderam a batalha, não permitindo o nascimento do sol. O Egito ficou em trevas tão densas que não era possível enxergar as pessoas e esta escuridão se estendeu por 3 dias. Mas na casa dos hebreus, novamente, havia luz. Nem assim
Faraó demonstrou arrependimento. Este golpe cairia sobre os primogênitos dos homens e dos animais. Deus não desejava exterminar os egípcios e seu gado, mas apenas convencê-los de que a oposição a seu propósito não seria mais tolerada. A morte dos primogênitos causou o maior vexame para a religião dos egípcios. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Êxodo capítulo 12, verso 12. Uma comprovação histórica desse episódio pode ser encontrada no texto de um antigo e famoso papiro que está depositado na biblioteca da Universidade de Leiden, na Holanda. Trata-se do papiro de Pulver, que recebeu esse nome por causa do escriba que assim o assina. Um poema de lamento, copiado no século XIII a.C., cujo original seria anterior a isso. Há alguns que pensam que o nome Ipulver seria a combinação de dois outros nomes, Ipu, que quer dizer príncipe, e Ver, que significaria um nome próprio. Outros pensam que seria o nome de um escriba produzindo um texto de poema de luto semelhante às Lamentações de Jeremias. Mas veja uma comparação entre o dito poema e o texto bíblico. Moisés levantou o seu cajado na presença de Faraó e seus oficiais e atingiu a água do Nilo, e toda a água foi transformada em sangue. Os peixes do Nilo morreram e o rio cheirava tão mal que os egípcios não podiam beber sua água. O sangue estava em todo lugar no Egito. Todo o gado dos egípcios morreu, mas nenhum animal pertencente aos israelitas morreu. Quando Moisés estendeu o seu cajado para o céu, o Senhor mandou trovão e granizo e relampejou até o chão, e o Senhor choveu sobre a terra do Egito. De fato, portas, colunas e muros estão queimados, em que o fogo subiu alto e o seu ardor saiu contra os inimigos da terra. Por todo o Egito, granizo atingiu tudo nos campos, tanto pessoas como animais. Derruba tudo que cresce nos campos e despoja cada árvore. De fato, as árvores são derrubadas e os galhos são arrancados. Os gafanhotos cobriram todo o chão até ficarem pretos. Eles devoraram tudo o que restou depois do granizo, tudo crescendo nos campos e a fruta nas árvores. Nada verde permaneceu na árvore ou planta em toda a terra do Egito. Nem fruta nem forragem podem ser encontrados. Em todos os lugares mal pereceram. Então Moisés estendeu a mão para o céu, e a escuridão total cobriu todo o Egito por 3 dias. A terra do Egito não tem mais luz. Todo o filho primogênito do Egito morrerá, desde o filho primogênito de Faraó, que está sentado no trono, até o filho primogênito da serva, que está ao lado de seu moinho, todo o primogênito dos bois. De fato, os homens são poucos, e aquele que coloca seu irmão no chão está em toda parte. Na verdade, os corações são violentos, a peste é em toda a terra, o sangue está em toda parte, a morte não falta. E a múmia fala, antes mesmo um chega perto disso. O Egito está destruído. Tudo está arruinado. O papiro de Pulver ainda lança um lamento sobre o fato de escravos estarem saindo da terra do Egito, abandonando seus amos para servir ao festival de um deus estranho. Ali também fala de maneira irônica que esses mesmos escravos levavam no pescoço o tesouro e a joia de seus antigos proprietários. Isto é exatamente aquilo que encontramos no texto da Bíblia Sagrada. Êxodo 12, 35 e 36 diz: E os hebreus pediram aos egípcios joias de prata e joias de ouro e vestidos, de modo que esses lhe davam o que pedia, e despojaram aos egípcios. O papiro ainda fala que esse grupo de escravos chegou pequeno no Egito, mas que agora eles estavam em toda parte, isto é, haviam crescido numericamente, e que um dentre eles teve um sepultamento digno de Horus, e que os seus ossos agora estavam sendo transportados num caixão móvel. Seriam essas anotações aquelas que evidenciam a história bíblica das pragas, do povo de Israel crescendo e também da retirada dos ossos de José do Egito? É bem provável que sim.
Moisés recebeu ordem de congregar primeiramente os anciãos de Israel, os mais nobres e justos dentre eles, os quais desde muito se haviam afligido por causa do seu cativeiro, e declarar-lhes uma mensagem de Deus, com uma promessa de livramento. Devia então ir com os anciãos perante o rei e dizer-lhe: O Deus dos hebreus nos encontrou e, portanto, deixa-nos ir agora a caminho de 3 dias no deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor. Êxodo capítulo 3, verso 18. Moisés fora prevenido de que Faraó resistiria ao apelo de deixar ir Israel. Todavia, a coragem do servo de Deus não deveria faltar, pois o Senhor, com isto, aproveitaria a ocasião para manifestar o seu poder perante os egípcios, perante Faraó e perante o seu próprio povo. Eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixará sair. Êxodo capítulo 3, verso 20. E foi assim, levantando elementos da egiptologia, da história e da arqueologia, que pretendemos ter trazido para você um cenário hipotético com elementos extra-bíblicos de como tudo provavelmente aconteceu. Mas ainda falta descobrir um elemento-chave. Quem seria o famigerado faraó que perseguiu o povo de Israel neste período e até morreu sob as águas do Mar Vermelho? Mas sobre esse assunto falaremos só semana que vem, no próximo programa Evidências. Semana que vem no Evidências. A ideia que muitos têm é que depois do episódio do Êxodo, os sacerdotes não encontraram o corpo de Faraó às margens do Mar Vermelho. Em virtude disto, acabaram sepultando outra pessoa no lugar do rei para que o povo não soubesse da terrível novidade, ou seja, que Faraó morreu afogado no mar. O curioso é que o papiro de Pulver, aquele que menciona as pragas do Egito na ótica de um egípcio, também fala que o faraó morreu sem ter, digamos, um velório apropriado. E talvez essa múmia explique o porquê desta menção no papiro de Pulver.